Os ateus militantes, eles são chatos porque eles desrespeitam a religião alheia, porque chamam os crentes de burro, de acéfalos. Eles são prepotentes, são arrogantes, porque eles acham que sabem a verdade. Eles acham que, porque descobriram supostas contradições na Bíblia, coisas que não existem na Bíblia, eles descobriram o petróleo. São chatos. E os argumentos que os ateus militantes trazem são argumentos caluniosos. Eles fazem calúnia contra a Bíblia. Por quê? Porque eles interpretam a Bíblia errado e aí fazem calúnia, dizendo que a Bíblia fala uma coisa que não falou. Então, nesse vídeo, nós vamos ver esse ateu, que está aqui à esquerda do vídeo, o mais próximo da câmera. Ele pergunta para cristãos. Ele faz uma pergunta, ninguém sabe responder, mas eu vou responder para você ver como que os ateus eles são inconvenientes. Vamos lá. O advento de Cristo é a volta de Jesus. E vocês acreditam piamente na volta de Jesus? Isso, Jesus E vocês são da Igreja Adventista, mas de onde? Que lugar? Setor São José. Caramba, que legal. Olha só, Brasil, eu recebi aqui um panfletozinho da Igreja Adventista, de onde? Do Setor São José. Caramba. E o que te dá esperança sobre a volta de Jesus? Você acha que Jesus vai voltar mesmo? Eu acredito que sim. Primeiro, assim, porque pelas profecias que estão escritas na Bíblia, a gente que acredita em Deus e acredita nas profecias, a gente crê que elas vão se cumprir, né? Que elas são verdadeiras. Então, Jesus prometeu, eu subirei ao céu, né? Ao Pai, mas eu virei outra vez, e quando eu voltar eu levarei vocês para morarem comigo. Quando você fala assim, e voltarei e levarei vocês quem? O povo de Deus. Ele estava falando com quem naquele momento ali? Que somos nós, né? Não, eu digo assim, mas no momento quando ele estava falando dessas palavras, ele estava falando com quem? Com os discípulos. E ele falou que ia voltar para buscar quem? Voltar para buscar os discípulos que acreditam e todos aqueles que acreditassem nas suas promessas. Jesus falou que voltaria, por exemplo, na época em que os discípulos estivessem vivos, né? Por exemplo, você vê que ele fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, 28, se não me falha a memória, ele fala assim... Deixa eu dar uma pausa que está travando o vídeo aqui, vamos continuar. Alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, os discípulos morreram, Jesus não voltou como prometeu naquela época, enquanto os seus discípulos estivessem vivos. O que aconteceu? Agora você me pegou que eu esqueci agora. Mas tem a Bíblia aí, não tem? Realmente. Tudo bem, ele não soube explicar, mas eu vou saber explicar, tá? Vamos lá, só vamos deixar a moça ali também falar e depois eu explico, dou a resposta para essa pergunta. O que acontece é que o ateu, ele não sabe o significado da palavra geração. Vamos lá. Muitas coisas aconteceram, né? Mas muitas coisas que são escritas na Bíblia são figurativas e outras são literais. Mas... ela tenta explicar para ele, tem coisas que são literais, tem coisas que são figurativas. Existem muitas figuras de linguagem, muitas, né? Mas a gente não deve usar figura de linguagem com pessoas que não compreendem a figura de linguagem. A figura de linguagem ela precisa ser compreendida. Então, quando Jesus falava, algumas vezes... Peraí, eu tô sentindo que você não é do Brasil. Você é de onde? Tá, vamos lá, vamos voltar. Ele quis dizer o seguinte, Mateus 16, 27 a 28 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, então retribuirá cada um conforme suas obras. Aí aqui, em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Ele está dizendo que isso não se cumpriu, porque as pessoas daquela época de Jesus, os discípulos e todas as outras pessoas, já morreram. Só que aqui ele está se referindo a esta geração. E em alguns lugares, quando a Bíblia se refere a esta geração,
ela está se referindo a toda a humanidade, desde o tempo de Adão e Eva até o tempo do fim. É se referido como esta geração. Então, quando ele fala que, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, dos aqui quem? Toda a humanidade, desde o tempo de Adão e Eva até o tempo do fim. E quando Jesus voltar, vão ter pessoas que não vão conhecer a morte. As últimas pessoas da humanidade que irão ser arrebatadas no arrebatamento, elas não conhecerão a morte, porque Jesus vai voltar, vai arrebatar essas pessoas, e essas pessoas não vão morrer, não vão conhecer a morte. Então aqui está se referindo, dos que aqui se encontram, é toda a humanidade, desde Adão e Eva até o tempo do fim. Isso está em Salmo 12, 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Então essa geração má é a geração que começou desde o tempo de Caim até o final dos tempos. Tá? Então, quando fala desta geração, está se referindo a toda a humanidade, ok? Então, o colega, você vê, os ateus militantes, não tenho nada contra o ateu, tá? Só que os ateus militantes, eles são chatos, são pessoas chatas, porque eles põem na cabeça que a Bíblia é cheia de contradições, cheia de incongruências, mas na verdade são eles que não entendem figuras de linguagem, que não entendem linguagem figurada, né, que não entendem. Olha só quantas figuras de linguagem que a gente tem: metáfora, comparação, metonímia, cada nome estranho, catacrese, sinestesia, hipérbole, eufemismo, tem muitas, tá? E existem outras coisas ainda na linguagem, tá? Existem, enfim, muitas coisas que a gente tem que identificar, e a Bíblia usa muito disso, tá? A Bíblia usa, por exemplo, a Bíblia, ela usa trechos que parecem ser propositalmente para confundir mesmo. Ela tem o intuito de confundir, né? Porque a Bíblia diz que só os retos é que conhecem o segredo de Deus. Então, a Bíblia usa trechos que aparentemente são confusos para confundir as pessoas mesmo, para somente aqueles que Deus quer que entendam é que são capazes de entender, né? Então é isso, mais uma resposta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve, forte abraço, comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto, valeu.